Em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor possa alcançar a cada uma dessas pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, seja no Facebook, seja na página do YouTube, seja em qualquer rede social, para que ela receba a misericórdia do Senhor, a compaixão do Senhor. Eu oro por essas pessoas neste momento, meu Pai, que o Senhor venha nos abrir o nosso entendimento com relação a esta palavra, que vinha entrar no coração dessas pessoas. Abençoa a vida de cada um dos ouvintes que está me assistindo agora. Porque sabemos, meu Pai, que muitos corações estão destruídos. Muitas pessoas hoje estão sofrendo por falta de entendimento, por falta de um conhecimento. Então cabe a nós, homens e mulheres, usados pelo Senhor, ensiná-los a sair desse sofrimento. Porque um dia, meu Pai, o Senhor nos tirou dessa dor. Um dia o Senhor nos tirou desse sofrimento. E hoje, o Senhor unge a nossa boca, unge a nossa língua, para pregar as boas novas a todos os quebrantados de coração. Pois assim, ó Deus, eu coloco a vida de cada um em Tuas mãos, a vida de cada pessoa neste momento que estiver me ouvindo agora, eu vou deixar nas Tuas mãos. Que não seja eu falando, Senhor, mas que seja sim o próprio Espírito Santo. Que essa mensagem chegue do outro lado a essas pessoas. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, meus amigos. Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. No livro de 2 Reis, no capítulo 4, eu vou ler aqui uma passagem que fala sobre a morte que havia na panela. Eu vou ler aqui para vocês e mostrar para vocês que a falta de conhecimento causa morte. Mas essa morte que eu vou lhe falar não é uma morte terrena, não é uma morte física, é uma morte espiritual. Foi uma revelação que eu tive de Deus. Inclusive eu li essa palavra faz uns 2 dias atrás, se não me falha a memória. Hoje é domingo, foi na sexta-feira que eu li. Inclusive o pastor estava fazendo uma pregação, e dessa pregação que ele fez, bateu certinho com o que eu estava lendo antes de começar as reuniões. Até que quando cheguei em casa, mandei mensagem para ele e falei: ó, pastor, eu estava lendo uma passagem assim, assim, assada, e bateu certinho. Então tudo é no Espírito. Então quando a gente recebe algo de Deus, quando a gente recebe uma palavra de Deus, Ele nos ensina. E quando Ele nos ensina, então a gente também quer ensinar. A gente aprende muita coisa. Então preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Diz bem assim na palavra de Deus: E voltando Eliseu a Gigal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. E então saiu um ao campo e apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu delas a sua capa cheia de colonquintinas.
E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim, tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles aquele caldo, chamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. Porém ele disse: Trazei, pois, a farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Então mandaram uma pessoa que não fala o nome aqui da Bíblia, buscar algumas ervas para eles comerem. Eu até separei aqui para você entender o que é colonquintinas, só para você entrar no espírito aqui comigo. Colonquintinas é semelhante aos pepinos comestíveis de hoje, então ela é igual. Ela tem várias formas, mas a maioria delas é semelhante com os pepinos igualzinho de hoje. Então foi o que esse homem foi buscar. Ele saiu, foi lá no campo, foi buscar, né, essas corintinas aqui. E essa parra brava, ela é de flores. Tem uma cor amarelada e os frutos com mancha amarela, verde escura de várias formas. Então quer dizer, é uma fruta, é algo venenoso. E essa pessoa, ele simplesmente foi buscar algo para comer, foi correndo desesperadamente para comer e acabou pegando algo venenoso. O que nós podemos aprender aqui hoje? Essa panela hoje, eu posso dizer que algumas igrejas existentes. Essa panela que havia morte é o que está ocorrendo hoje no nosso tempo. Muitas igrejas hoje estão igualzinho a essa panela, só tem morte ali dentro. Pessoas que estão mortas espiritualmente, não falo de física, espiritualmente. Aí o que acontece? A pessoa desesperada por Deus, a pessoa está sofrendo, está desesperada, ela quer resolver a sua vida, ela não aguenta mais, é filho nas drogas, é casamento destruído, é vida financeira que não vai para frente. Então a pessoa começa a ficar desesperada, ela está desesperada, ela precisa ir numa igreja, ela precisa de Deus, ela precisa resolver a sua vida. Aí o que acontece? Ela vai, entra dentro dessa panela, colhendo justamente igual a esse rapaz fez. Foi colher o veneno. Aí o que ela recebe ali, a pessoa entra dentro dessas igrejas, recebe, certo, uma palavra, né? E aí o veneno começa a ser solto. Então ela já entra desesperada. O que eu quero chamar a atenção aqui é que hoje em dia muitas pessoas estão indo desesperadamente para as igrejas, certo? Em busca de algo financeiro, em busca de uma conquista pessoal. Então ela não tem o conhecimento daquela palavra de Deus, ela não está tendo conhecimento sobre o Senhor Jesus. Então o que acontece? Ela bebe do veneno que estão apresentando para ela. Quantas pessoas hoje estão bebendo de um veneno de dentro das igrejas, apresentado esse veneno por certos pastores, cujo hoje podemos dizer que são os falsos pastores. Eles falam, para você ser curado, para você ser abençoado, para você ter uma vida regalada, você tem que dar o seu tudo, você tem que dar o seu dinheiro, você tem que dar o seu carro, sacrificar uma conta bancária, o dinheiro do seu trabalho. Você tem que pegar um envelope e colocar ali no altar. É esse veneno que muitas igrejas hoje estão apresentando. E as pessoas estão caindo. Então aqui mostra claramente o quanto as pessoas hoje estão sofrendo, bebendo desse veneno. Elas vê lá, encontram na panela a morte, e é a morte espiritual. Por exemplo, as igrejas aí, certo?
que está cheio de multidões. Cheio de multidões. Só que estão bebendo de um veneno, estão colhendo daquele fruto sem o conhecimento. Aí é o que acontece. Essas pessoas se prostram diante de várias imagens, diante de vários santos, de vários deuses, achando que aquilo ali será a solução dos seus problemas, achando que aquilo ali, amanhã ou depois, vai te levar para a vida eterna. Então essa morte da panela, que nós acabamos de ler aqui, ela é totalmente espiritual. Então você vê que ele pegou, né, aquela colonquitinas, né, pegou, estraçalhou ali, né, cortou, botou na panela e botou ao fogo. Aí quando chegou na hora de comer, eles viram que era algo venenoso, que nem eles falaram: homem de Deus, essa panela aqui tá envenenado, tem morte nela. Tem a morte nela. Aí a pessoa está de dentro de uma igreja, ela vê que a vida dela não muda, ela vê que as coisas não estão mudando, parece que quanto mais vai até Deus, mais as coisas pioram, um passo à frente e 300 passos para trás, obviamente. Por quê? Porque está tendo morte nessas panelas. Está tendo morte. E hoje essa panela que nós limos aqui, são muitas igrejas hoje, deste século, igrejas que, ao invés de levar as pessoas ao sacrifício da sua vida em prol à salvação, de levar as pessoas à expiação da cruz, de levar as pessoas a se arrependerem, de ensinar as pessoas o batismo das águas, o batismo no Espírito Santo, a conversão de suas vidas. Não! Estão dando veneno para essas pessoas, um veneno mortal. É aquele veneno que você vai se dedicar em alguma coisa e nada acontece. Porque Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono, Ele é o Deus da riqueza, Ele é Deus de tudo. Porém, Ele não precisa de dinheiro nenhum para te abençoar. E aí a pessoa desesperada, está desempregada, a pessoa está desempregada, está desesperada, não consegue emprego, é filho passando fome, é as contas vencendo, se tornando, sabe, uma bola de neve daquelas contas. Aí vai lá e fala para ele: vai naquele campo, pega as ervas e vamos comer. E ele vai desesperado e acaba caindo justamente no lugar venenoso. Por quê? Porque não conhece. Ela acha que conhece tais coisas, mas não conhece. É a mesma coisa. Por exemplo, o eletricista, por exemplo, né? Ele mexe com a parte elétrica e tudo. Aí eles manjam um pouquinho da mecânica. E aí ele vai lá se mexer também na mecânica e acaba ferrando o carro ou outra coisa. Por quê? Porque ele não tem o conhecimento daquilo ali. Ele tem conhecimento da parte elétrica, mas o conhecimento da mecânica ele não tem. Não há curso. Não há curso. E hoje as pessoas estão assim, comendo, bebendo deste veneno. Pessoas que estão dando seus dinheiro, pessoas que oferecem votos, pessoas que fazem sacrifícios, pessoas que estão preocupadas com a sua vida pessoal, preocupadas com as suas coisas terrenas, com os seus sonhos, com a sua casa, com o seu carro. Estão preocupados. E essa preocupação é que está fazendo muitas dessas pessoas a irem nesses campos e comerem de frutos venenosos. Frutos que está matando, levando as pessoas para a morte espiritual. E aí,
O que ensino às pessoas? Um lencinho consagrado, uma aguinha consagrada, uma roupa consagrado, uma vassoura consagrada. Você está desempregado? Chego até a fazer isso, deixa eu ver se está aqui. Chego tão desempregado, aí fala, ó, vem aqui na igreja. Vem aqui na igreja que você vai pegar essa caneta consagrada. E você vai escrever o que você quer que Deus te abençoe. É um veneno. Veneno mortal. Veneno mortal. É esse veneno da panela. A pessoa vai lá beber do veneno, certo? E acaba encontrando morte. Por que a morte? Porque ela desanima. Ela vê que nada, ela fez isso, ela fez votos, fez sacrifício financeiro, deu carro, deu casa, recebeu caneta ungida, recebeu óleo ungido, recebeu um monte de coisas ungidas, coisas consagradas até, água e tudo mais. Mas a vida dela não mudou. Aí quando ela chega e fala para esse suposto homem de Deus, quando ela vai lá e chega e fala, pastor, a minha vida não muda, a minha vida não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí, como ele não tem, né, a palavra de Deus baseada na vida dele, ele prega a palavra, mas não tem a palavra de Deus, aí ele vai lá e ainda consegue colocar a culpa na pessoa. Ele não procura chegar e chamar a pessoa, chegar e falar, não, eu vou pegar a tua causa agora e vou apresentar para Deus. Esse sim é o verdadeiro homem de Deus. Mas aquele que chega e fala, não, alguma coisa está de errado. Mas pastor, eu sacrifiquei, eu dei o meu tudo, você não deu o seu tudo. Você ficou com alguma parte e com certeza Deus não te abençoou. Mas pastor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. As coisas não estão mudando a minha vida, o que eu faço? Aí ele vai chegar e falar, você tem que continuar. Você não pode parar. Continua fazendo os seus votos. Continua fazendo o seu sacrifício. Uma hora ou outra, Deus vai te abençoar. Só que não é desta forma que um homem de Deus chega para uma pessoa. Um homem de Deus de verdade, meu amigo, minha amiga, quando você chega e reclamar que você faz isso e aquilo, certo? Uma das sabedorias que Deus dá para todo mundo, e principalmente aos homens de Deus, para ele chegar e falar para a pessoa, é ele chegar e dizer, vem cá, você por acaso tem buscado em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça? Ah, eu tenho sim, pastor. Então não se preocupe, porque está escrito que as demais coisas seriam acrescentadas na sua vida. Pronto, é a palavra de Deus. Ninguém muda essa passagem. Ninguém muda. Não tem como mudar. E ai daquele que mudar. Então essa morte da panela que eu aprendi, eu estava lendo isso daí que não falei no início, estava lendo, me veio isso daí. Até parece que Deus fala, Jordão, essa morte da panela hoje é a igreja, é a minha igreja hoje que está acontecendo. As pessoas estão lá comendo da ervas, comendo desses frutos venenosos. E aí quando observa essa panela, quando observa essa igreja, está tendo morte. E essas mortes são espirituais. É a pior morte, é a morte espiritual, meu amigo. Sabia disso, que a pior morte é espiritual, não é a morte física? Porque a morte física todo mundo vai ter, todo mundo vai morrer. Mas a morte espiritual não é para todo mundo, não. Porque daqui todo mundo vai morrer, sem exceção. Seja o ímpio, o incrédulo, seja um crente, seja cristão, seja budista, seja candomblessista, seja anarquista, seja quem for, todo mundo vai morrer. Mas do outro lado da coisa, aí que a gente vai ver. Aí que a gente vai ver quem está morto espiritualmente. E há casos de pessoas que já estão mortas espiritualmente. Só está esperando, como se diz assim, a morte chegar e chamar ela. Até parece que a morte ainda corre desse tipo de pessoa.
E a pessoa sofre mais. Continua no engano, continua sem o conhecimento. E observa, às vezes a culpa também é da pessoa, porque às vezes Deus usa pessoas para alertar. Às vezes Deus me usa, às vezes Deus usa outras pessoas para lhe alertar, para chegar e dizer: cuidado, cuidado, a morte naquela panela, não é bem assim. Você não conhece o fruto que você está pegando, aquele fruto é venenoso. Veja só o que Deus fala, que eu separei aqui. É muito forte isso aqui, meu amigo. Quer ver? Deus diz bem assim, ó, no Oséias 4:6, quer ver? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, às vezes, a pessoa está sendo destruída, a sua vida não está mudando, a sua vida está cada vez mais indo para o fundo do poço por falta de conhecimento. O conhecimento aqui, base bíblica, o conhecimento da palavra de Deus aqui que diz, o conhecimento do Espírito Santo que fala aqui, não é um conhecimento teológico, não é um conhecimento de cursos, não. É a falta de Deus. É a falta de entrega. É a falta da verdadeira conversão. É a falta de uma entrega de vida total, 100% a Deus. Há pessoas que podem ler a Bíblia inteira, mas mesmo assim, ela não tem o conhecimento. Ela tem o conhecimento da palavra, mas o Espírito, ela não tem o conhecimento. Porque se todas as pessoas tivessem esse conhecimento, acredito, e digo mais, essas igrejas que se tornaram essa panela, que tem o cheiro da morte, elas ficariam vazias. Porque a palavra de Deus, ela traz vida. A palavra de Deus, ela transforma. Sabe o que me transformou, meu amigo? Sabe o que me fez ser hoje o que eu sou hoje? Foi algo que mais me doeu, que mais me machucou. É como se alguém chegasse e desse um chute na minha cara, quebrasse todos os meus dentes e quebrasse o meu nariz. Ou quando se alguém chegasse e me executava. Nem me executar, porque ia morrer. Ou cortasse todos os meus braços e deixasse eu viver. Mas sabe o que fez me mudar para ser hoje o que eu sou? Foi a verdade. Um dia eu estive de dentro de uma panela dessa. Um dia eu estive. Eu colhi muitos desses frutos venenosos. Eu bebi muito desses frutos venenosos. Chegou um tempo, hoje agora que eu estou entendendo o porquê que lá atrás daquele tempo, estou falando um pouco só de mim, tá? Lá atrás, o porquê que ocorreu tudo que ocorreu comigo para me ter saído fora dessa panela. Porque eu morri espiritualmente. Espiritualmente eu morri. Porque eu comi demais aquele fruto. Eu fui lá no campo, eu colhi algo que eu não conhecia. E o que é pior, a gente vai lá, colhe algo que a gente não conhece e ainda traz para as pessoas, para os amigos, para a família. É que nem um fake news. Vai lá e joga um fake news de alguma coisa, aquela notícia até que te agrada, aí você vai lá e espalha a notícia e é um fake news.
É um fruto venenoso, que lá na frente vai causar morte. Por isso que Oséias, no livro de Oséias, diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Em outras Bíblias, diz assim, que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Tem crente sofrendo. Tem crente que dentro da igreja, na frente do pastor, na frente dos seus colegas ali na igreja, ele parece que está tudo ok para ele, mas ele está destruído, está morrendo espiritualmente. Está se destruindo espiritualmente. Por que também nós tivemos vários casos de pastores que cometeram suicídio? Homens que pregaram a palavra de Deus. Homens que ensinaram muitas pessoas, que batizaram pessoas nas águas e hoje cometeram suicídio. Sabe por quê? Porque eles deixaram entrar esses frutos venenosos de dentro das igrejas. E eles mesmo comeram desse fruto venenoso. Satanás chegou, simplesmente tirou o entendimento dessas pessoas, desses homens de Deus. Ficaram cegos espiritualmente. Aí quando saíram lá no campo para trazer algo para comer, para poder passar para as pessoas, que todo mundo vai com fome, vai lá e passa o veneno, um veneno mortal. E essa fome que eu falo é a fome da palavra de Deus. É a fome de você conhecer mais a Deus. Há um desejo de se conhecer a Deus. Há um desejo de você ter um encontro pessoal com Deus. Mas enquanto muitos dessas pessoas comerem desse veneno, a gente está avisando. Tem muita gente que tem muitas pessoas que sabem que a gente está avisando. Cuidado, você está comendo esse veneno. Eu já comi desse veneno. Não é bom. Uma hora ou outra tem umas partes que dá dor de barriga. Outra coisa dá dor de cabeça. Mas lá na frente vai te matar espiritual. É que nem um câncer. Vai crescendo. Vai crescendo. Vai crescendo. Vai chegar uma hora que ele vai estourar. E quando ele estourar, é tarde demais. É tarde demais. Aí o que ocorreu então? Vamos voltar lá à palavra. Então o que ocorreu aqui? Vamos voltar lá nessa palavra aqui. Lá no 2 Reis, no capítulo 4, do 38 em diante. Mas eu não vou ler agora o 38 em diante. Então vamos voltar à palavra para nós fechar um assunto legal aqui. Quer ver? Tá. Assim, então eu vou ler lá no 40. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. Certo? Então é o que eu estava falando. As pessoas vão lá, eles não puderam comer. Eles não puderam comer da palavra de Deus. Eles não puderam, ou seja, essa parte aqui está me chamando mais atenção agora. Sabe por que espiritualmente dizendo nos dias de hoje que eles não puderam comer desta panela? Porque havia morte. E o que eles não puderam comer? A verdade, a palavra de Deus. Eles não puderam comer o sacrifício do Senhor Jesus. Eles não puderam comer o batismo do Espírito Santo, a transformação de vida, o gozo, a alegria, a paz, a longanimidade, a mansidão, a benignidade. Eles não puderam comer, porque havia morte. Havia doutrinas diabólicas. Pessoas caindo pelo poder de Deus, veneno. Sorriso de Deus,
veneno. Santos, idolatria, veneno. Pessoas se manifestando com demônios. E aí, para criar um grande show, um grande espetáculo, vão lá e ainda entrevista pessoas endemoniadas. É um veneno. Aí, enquanto passam 15, 10, 20 minutos entrevistando demônios no altar de Deus, e a pessoa está lá, não pode comer da panela, ela não pode comer do Espírito Santo, ela não pode comer da palavra, ela não pode comer da verdade, porque o veneno está lá, perdendo tempo, entrevistando demônios. Ela não pode buscar a Deus, ela não pode comer da palavra, ela não pode comer do Espírito Santo, ela não pode comer nada da Bíblia. Porque a panela está cheia de morte. Ocupa ela com dinheiros, com votos. 1h30, 2 horas de reunião. 1h25. É só coisas, só veneno, só heresia. E ainda diz mais assim daí. Porém, ele disse... Aí Eliseu, né? Um grande homem de Deus. Eliseu, para quem não sabe, ele foi uma das pessoas que esteve do lado de Elias. Ele é, para mim, que ele é o braço direito de Elias. O que me chama a atenção aqui de Eliseu, só para você entender um pouco da história dele, é que ele pediu a porção dobrada do espírito de Elias. Então, se nós olhar aqui o que Eliseu fez 7 coisas a mais do que Elias. E ainda, para você ter uma ideia, como que é a importância de você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Como é que é a importância de você ter o Espírito Santo. Eliseu, depois que ele morreu, certo? Diz que havia uma guerra. Só para você entender, diz que havia uma guerra e naquela... É uma guerra. Aí diz que estavam indo enterrar uma pessoa. E daí diz que o outro povo lá vieram de encontro deles correndo. Então as pessoas desesperadas foram correr. Aí o que fizeram com o morto? Você acha que saíram correndo com ele? Muito pelo contrário, jogaram ele. Aí a Bíblia fala que esse morto tocou nos ossos de Eliseu. E bem na hora, esse morto ressuscitou. Você vê que ele foi tão usado por Deus, que até os ossos dele já estavam consagrados a Deus. A nossa vida, pessoal, tem que ser consagrada a Deus. Os nossos olhos, nossa boca, nossa mente, os nossos ouvidos, tudo do seu corpo. Aliás, esse corpo aí não é nem seu. Entendeu? Esse corpo é emprestado para Deus. É de Deus esse corpo. Esse corpo teu aí é templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar dele. Você tem que zelar pelo teu corpo. Você pode passar um perfuminho, um gelzinho, né? Você pode cuidar, se belezar com o seu corpo. Mas o que eu tô falando é dentro. Abandona os vícios, meu amigo. Abandona os vícios. Primeiro, se você abandonar os vícios, você já vai estar edificando o seu corpo para a entrada do Espírito Santo. E segundo, por causa da sua saúde. Mas vamos voltar lá à palavra de Deus. Porém ele disse, trazei, pois, a farinha. E deitou na panela e disse, tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. O que eu vou falar com essa parte aqui? Você sabe que o trigo, ele tem que ser moído para virar farinha, não é verdade? E a farinha, muitas das vezes não, 99% da farinha, ela é usada para fazer o pão, que é um dos principais alimentos da humanidade, é o pão. No contexto bíblico, trazendo pela vida de hoje espiritual, quem é esse pão que nos representa? É o Senhor Jesus. Porque ele é o pão da vida. Ele foi moído, igual ao trigo,
foi castigado, foi pisoteado, foi moído igual ao trigo. Certo? E foi crucificado na cruz do Calvário. Tô entendendo? Já era uma farinha. Jesus ressuscitou, está vivo. E a farinha trouxe vida ao pão para sustentar a nossa fome. E esse é o Jesus. E aí, trazendo para os dias de hoje, aí Deus chega e fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Quando a palavra de Deus voltar a predominar dentro dessas panelas que estão envenenadas, não haverá mais morte, haverá vida. Porque Jesus, ele é o pão da vida. Então essa farinha que eu falo aqui representa o Senhor Jesus. É o que eu estou aprendendo aqui. Foi o que Deus falou para mim. É o próprio Senhor Jesus. Que se os pastores abrirem os seus olhos para o seu ministério e deixar Jesus entrar dentro dessa panela, ele vai tirar toda a morte. Ele vai fazer com que as pessoas venham viver. Então você vê que eu estava falando da morte espiritual. Agora eu estou falando de uma vida espiritual. Ali, quando Deus entrar, quando o Senhor Jesus entrar, não vai ter morte nenhuma. Mas o que acontece? Acontece que o homem de Deus, esse homem que supostamente diz ser de Deus, ele não está ouvindo mais o Espírito Santo. Ele não está mais ouvindo o apelo das pessoas. Ele não consegue enxergar a alma que está sendo desesperada. Ele só está vendo ali pessoas cadáveres. Cadáveres que estão batendo palma para testemunhos falsos. Cadáveres que estão fazendo barganha com Deus, esfregando envelope na cara de Deus e dizendo: ou me abençoa ou me mata. Cadáveres. E o Senhor Jesus quer entrar, Deus quer entrar, Deus quer fazer com que aquele ministério se retorne como era antes. Nenhuma igreja começa assim, virado dos avessos, falando no plural brasileiro. Todas elas têm um caminho certo, todas elas que são abertas, elas têm um caminho certo. No início é dirigida até pelo Espírito Santo. Pessoal, quem dá a palavra ao pastor é o Espírito Santo. Não é ele. Não é ele que decide o que ele vai pregar. Não é ele, é o próprio Espírito Santo que vai lá. Às vezes tem reunião que uma palavra é para exortação, como também é uma palavra para edificação, palavras de alerta. Jesus quer entrar nessas igrejas e dizer: filhos, povo meu, vejo os sinais, as coisas estão acontecendo, eu estou chegando perto, falta pouco, se converta, entrega a sua vida. E aí o que acontece? Acontece que esse pão da vida não está entrando nessa panela, porque está cheio de veneno. E eles não querem limpar essa panela. Eles não querem jogar esse caldo venenoso fora e lavar essa panela. Eles não querem. Jesus quer entrar dentro dessa panela. Jesus quer modificar, quer te salvar. Aí eu lhe pergunto, meu amigo, minha amiga, Jesus quer entrar na sua vida. Jesus quer tirar o veneno que você já consumiu, o veneno da idolatria. Jesus quer abrir os teus olhos para a idolatria. Jesus quer mostrar que aquilo ali não tem parte com Ele, não tem nada a ver com Ele. Temos aqui salmista dizendo: tem olhos, não vê, tem nariz, não respira, tem boca e nem fala, tem os ouvidos, então nem ouve.
tem mãos no apalpa, tem pés e não caminha. Agora Jesus tem olhos e vê. Jesus tem nariz, meu camarada, ele tem boca, ele tem ouvidos para te ouvir. Sabia que Jesus sabe tudo da sua vida? Sabia que ele sabe quais são as suas necessidades? Ah, Jordão, mas se Jesus sabe da minha necessidade, por que ele não resolve a situação da minha vida? Meu camarada, eu vou te falar uma real aqui. O cego de Jericó, ele ouvia muito falar de Jesus. Ele ouvia muito falar de Jesus. Havia rumores ali. Ele só conseguia ouvir os outros passando ali dizendo comentários. Ah, aquele homem lá, o Nazareno, ele fazia isso, fez aquilo. Ah, aquele Jesus lá, ele expulsou vários demônios lá no tal lugar, né? Ah, aquele Jesus fez isso, não sei o que, não sei o que. Aí o que aconteceu? Deu certo do Senhor Jesus passar justamente ali onde que estava esse cego de Jericó. Aí a Bíblia chega e fala, conta aqui a história certinho. Diz que quando ele estava passando, ele ouviu rumores, certo? Ele ouviu rumores, sabe? Os outros comentários, aquele vucu-vucu. Aí disse que chegou e conseguiu perguntar para ele, o que está acontecendo aí? Aí um chegou e falou para esse cego, é Jesus Cristo, o Nazareno, está passando aí. Ah, diz que na mesma hora se despertou nele ali, porque ele já ouvia falar de Jesus, e você está ouvindo também falar de Jesus. Então ele já ouviu falar de Jesus. Aí diz a Bíblia, conta que diz que ele corria em direção a Jesus e dizia, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Pessoal, eu lendo essa passagem aqui, eu fico imaginando a seguinte coisa, um homem cego, gritando, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E sabe o que vinha em minha mente na mesma hora? Pessoas falando assim, pare, não perturba ele, sabe? Tipo, tentando impedir ele. Porque aonde Jesus passava, meu camarada, a multidão se aglomerava em cima. Tinha que ter espaço ali para você chegar até Jesus. E ele estava lá, provavelmente ele derrubava um no chão, ele estava abrindo espaço, mesmo o cego estava abrindo espaço, até que ele conseguiu chegar até Jesus. Deu de cara com o Senhor Jesus. Por isso que eu falo que Jesus, ele sabe tudo sobre você, sobre a minha vida, ele sabe tudo sobre nós. E tudo que nós necessitamos, Jesus já sabe. Sabe por quê? Porque aí Jesus chegou e falou bem assim para esse cego: o que que você quer que eu faça? Você vê, né? Que pergunta, né? Não, que pergunta, né? Que o meu Senhor Jesus fez para esse cego. A gente podia ser ignorante e dizer, isso é pergunta que se faz para um cego? O que que você quer que eu faça? Aí o cego de Jericó falou, que eu me torne a ver. O Senhor Jesus não sabia que ele estava cego? Claro que sabia. O Senhor Jesus viu que esse homem estava cego. E ele viu. O Senhor Jesus, ele podia pedir riqueza para o Senhor Jesus. Então me dá riqueza, me dá isso, me dá aquilo. Eu quero tudo isso que eu quero. Aí, como que Deus ia dar para ele? Como que o Senhor Jesus ia abençoar a vida dele em todos os sentidos, se não der uma visão para ele? Estão compreendendo o espírito da palavra? Que eu me torne a ver. E ele viu. E a primeira pessoa que ele viu foi o rosto do Senhor Jesus. Você acha que a vida desse cego não mudou? Claro que mudou. Porque com a visão, meu camarada, com a pessoa com os olhos abertos, ele vai fazer coisas que ele estava com vontade de fazer. Ganhar seu dinheirinho, trabalhar, ler as Sagradas Escrituras. Aí,
Aí o Senhor Jesus sabe o que você precisa. Mas não tem a melhor coisa que você chega e fala: Senhor, eu quero que o Senhor tire de mim essa cegueira espiritual. E a hora que Deus tirar essa cegueira espiritual, você vai ver um mundo diferente. Você vai ver. Você vai enxergar coisas diferentes. O seu entendimento será aberto. E é isso que Deus quer que faz nessas igrejas. Entrar nessa panela. Tirar a cegueira espiritual. Levar as pessoas ao arrependimento. Fazer com que as pessoas se entreguem mais a Deus. Fazer com que as pessoas busquem mais a Deus. Quanto mais buscar, mais perto de Deus vai estar. Então você vê que essa farinha é o Senhor Jesus. É o pão da vida. É o que vai te sustentar, é o que me sustenta. Então deixa ele entrar na sua vida, meu amigo. Porque talvez essa panela da morte não é somente a igreja, mas pode ser a sua própria vida. Aí você olha para você vê tudo morto do seu lado. Tua vida financeira não vai porque está morta, você não consegue emprego porque está morto, é isso, você não consegue nada, nada vai bem na sua vida, na família, no casamento, com os filhos, problema com o patrão, problema com colegas, com amigo. Talvez seja essa panela que você seja também. Então deixa essa farinha ser derramada na sua vida. Deixa essa farinha entrar na sua vida. Deixa o Senhor Jesus entrar na sua vida que Ele vai resolver. Mas é você que decide. Não é eu por você. E muito menos Jesus vai decidir por você. É você que decide. É você que vai decidir a sua vida. Se você chegar e falar: Senhor, Senhor, eu estou aqui, me ajuda. Aí o Senhor imediatamente Ele vai até você e vai te ajudar. Jesus passou do lado do cego. Posso te falar mais além ainda do Espírito? Jesus passou, ainda quase tropicou ainda no pé do cego, porque o cego estava sentado. Sabe que quando você está sentado, alguém passa assim e dá aquela encostadinha com o pé no seu pé? Aconteceu com Jesus. Só que Jesus poderia ter parado, se agachado ali na hora e conversasse com o cego, mas não, Jesus continuou, foi andando. Quem decidiu de mudar a vida, quem decidiu, certo, de resolver aquela situação, de sair daquela vida que ele estava vivendo, foi o próprio cego que decidiu. Foi ele que decidiu. Ninguém levou esse cego até Jesus. Ele teve que se levantar. Ele teve que sair gritando: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele que decidiu. E como Deus, o Senhor Jesus, quando Ele vê uma decisão humana, uma decisão da pessoa, vindo da própria pessoa, sem empurro de ninguém, sem ninguém levar, pegar pelas mãos e levar, quando Ele vê que a pessoa está resolvido mesmo a decidir, a se levantar, a pedir essa visão se tornar a ver novamente, pedir para que tire a morte dessa panela e para poder ter vida, aí imediatamente o Senhor Jesus vem e resolve a sua vida. Não é fazendo barganha com Deus que você vai ser abençoado, tá bom? Não é você indo numa igreja, a igreja vai lá e fala, passa uma reunião para você, depois te dá um envelope que é para você trazer na outra semana, que já é uma forma de você de te segurar, certo? E aí eles falam que você não pode ficar com o envelope vazio, senão traz maldição para si mesmo. Não se preocupe que é mentira, é heresia, certo? A maldição na sua vida, ela vem conforme o seu pecado.
A maldição, ela vem conforme o que você pronuncia, você fala. Por isso que é importante ir na igreja. Como eu fui hoje lá na igreja minha, hoje o pastor estava falando justamente sobre isso daí. Justamente da forma que a gente fala. E o que a gente falar, se a gente não tomar cuidado, falar antes do tempo, certo? A gente traz até maldição para nós mesmos. Então não adianta você dar o seu carro, sua casa, não adianta consagrar água. Ah, eu vou consagrar essa água, vou beber dessa água que eu vou ter saúde, que essa água vai me curar. Não, a água não vai te curar, a água não vai te trazer saúde, certo? A caneta ungida também não vai abrir porta, coisista nenhuma para você, entendeu? A vassoura lá também não vai varrer satanás nenhuma da sua vida. Certo? O que é mais? Lencinhos também, né? Tocar na ferida que vai sarar, nada vai ser resolvido. O que vai resolver é você se levantar, é você ser igualzinho a esse cego e dizer: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aí acontece isso daqui, ó. E deitou a panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Ou seja, deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa Jesus entrar na sua vida, que você vai ter vida. E a vida que eu falo, ela é espiritual. A sua vida de dentro de você é o reflexo do que você é hoje. Sabia disso? É o reflexo. Quer ser salvo? Entrega a vida para Deus. Se converta, entregue a vida para Ele. É o único caminho que tem. Ou você fica com esse veneno e vendo essa morte na panela, ou então pega dessa farinha, despeje nessa panela, certo? E tenha vida. Porque você é essa panela. Eu também posso ser essa panela. Se eu não tiver o conhecimento, se eu não tiver o conhecimento da palavra de Deus, se eu não tiver o conhecimento de Deus, se eu não souber para quem eu entreguei a minha vida, eu vou colher o fruto venenoso. E vou comer desse fruto e vou morrer. Por isso que, só para encerrar, lá no livro de Isaías, no capítulo 5, versículo 13, diz bem assim, ó. Justamente para essas pessoas que o Espírito Santo fala, alerta. O Espírito Santo alerta e fala, ó, cuidado, você está comendo esse veneno. A morte na panela. Você vai morrer espiritualmente. Você vai viver aqui nesse mundo, você vai viver aqui nessa terra, sendo humilhado, sendo fracassado, sendo pisoteado pelas pessoas. A sua vida nunca vai mudar. Nada vai dar certo para você. E ainda você vai morrer espiritualmente. Você vai continuar com a depressão, você vai continuar com a doença, você vai continuar com a vida financeira fracassado. Você vai continuar com o seu casamento destruído. Você vai ver seus filhos crescendo, você vai ver seus filhos caindo nas drogas, você vai capaz ainda de enterrar ainda até seus filhos, como muitos pais e mães hoje estão fazendo. Porque a morte na panela é a morte da sua vida, é a morte nas igrejas. Se muitas dessas igrejas resolver voltar aquela farinha, pode ter certeza, meu camarada, não vai ter mais heresias, não vai ter consagração de nada, muito pelo contrário. É só o povo. A gente só vai ver o povo lá de joelhos dobrados, clamando a Deus,
misericórdia. A gente vai ver aquele povo buscando a Deus, sendo batizado com o Espírito Santo. Para você ter uma ideia, essas igrejas, que é essa panela hoje também da morte, ela não fala mais dos batismos com o Espírito Santo. Sabia disso? Para não dar uma de, tipo, para não chegar naquela parte ruim, eles até falam um pouquinho coisa. Certo? Que nem eu falei, 1h30 de reunião, acho que aqueles 4 minutos fala um pouquinho coisa, né? Pouquinho coisa do Espírito Santo. Uma coisa mínima de salvação. Mas ela não ensina o que é o batismo com o Espírito Santo. Não fala do dom o dom do Espírito Santo. Não fala dos frutos do Espírito Santo. Não fala da salvação. Não fala de Jesus. Não lê mais a Bíblia. Tem igrejas aí, certo? Que a panela tá tão venenosa, o caldo já tá tão grosso de tanto veneno, que eles não lê mais a Bíblia. Eles dão estudo. Ó, tem um estudo ali, ó. Certo? E a pessoa pega, quem vai com a Bíblia já deixa de lado. Às vezes tem pessoa que já tá até acostumado de ir nesse tipo de reunião, que nem a Bíblia não leva mais, porque sabe que vai ter ali um estudo para ela. Simples assim. E aí tá tão venenoso, em volta de toda a pregação, termina sempre com um voto. Ó, você tem que fazer um voto. De tão veneno que tá. E essas pessoas, a maioria delas querem isso também. Porque se falar de Jesus para elas, elas não vão mais vir na igreja. Se falar para elas se converterem, elas não vão mais. Se falar para eles que tem que se arrepender dos seus pecados, se batizar nas águas, elas não vão mais comparecer. Por isso que Isaías, um grande homem de Deus, ungido por Deus, diz bem assim: portanto, o meu povo será levado a cativo. Veja só. Deus chega e fala: portanto, o meu povo será levado a cativo, por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite. Forte isso. Por isso que a sepultura aumentou o seu apetite. Ela quer mais. Ela quer carro. Ela quer casar. Ela quer casar. De tudo quanto é jeito ela quer casar. De tudo quanto é jeito eu quero ter o meu carro do ano, minha Ferrari, minha Lamborghini. De tudo quanto é jeito eu quero ter minha mansão. De tudo quanto é jeito eu quero me tornar rico, milionário. De tudo quanto é jeito eu quero me tornar cabeça e não ser cauda. Tá aqui, ó. E abriu a boca desmesuradamente. E a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e o que entre eles fogavam, a eles desceram. Forte, né, pessoal? Aí eles continuam bebendo desse veneno, tomando desse veneno. O caldo está tão grosso, certo? Que eles estão tomando, e suas vidas não mudam. Pessoa que se diz que é batizada com o Espírito Santo, pratica heresia, não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo traz conhecimento, traz a verdade. Aquele que se diz, que fala nas línguas estranhas, que é batizado com o Espírito Santo, pratica heresia, certo? Faz unção daqui, unção dali, unge aqui, unge ali, unge o carro, unge não sei o que, unge o fulano, unge o cicrano. Não é Espírito Santo. Não é. Não tem essa farinha na vida dela. Não existe essa farinha. Nem comeu do pão vivo. Pode até participar de Santa Ceia, mas não há vida. Sabe por quê? Porque todo aquele que é batizado com o Espírito Santo, mesmo que aconteça ali dentro dessas panelas que está cheio de veneno, o próprio Espírito Santo já se encarrega de tirar a pessoa dali. Sabe por quê?
Porque quando ela aceita a farinha, quando ela aceita o Senhor Jesus na vida dela, meu amigo, a gente leu aqui, a farinha arrancou o veneno. Ó, a farinha tirou o veneno. O Senhor Jesus tirou o veneno. Então isso significa que quando a pessoa resolve mesmo entregar a vida para Deus mesmo, de fato e de verdade, ela pode estar anos até de dentro da igreja. Mas quando ela resolve abrir os olhos e dizer: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí a farinha entra e fala: acabou a morte. Não tem mais morte para essa pessoa. Não há mais morte nessa panela. Aí você sabe a história. É uma conquista em cima de outra. Deus quer ser glorificado, exaltado, através da sua vida. É isso que Ele quer. O mais importante é Ele quer te salvar. Não seja um cadáver de dentro dessas panelas. Busca a vida. Busca esse sopro do Espírito Santo. Então tá aí essa palavra para você. Que Deus lhe abençoe abundantemente. E tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Qualquer dúvida com relação a Deus, Espírito Santo, com qualquer coisa, o que eu puder te ajudar, eu vou lhe ajudar. E eu vou preparar um caderno, certo? E esse caderno eu vou até anunciar aí no ao vivo também. Vou avisar para todo mundo nos grupos, no WhatsApp e tudo mais. Eu vou anunciar que eu vou pegar o nome de todas as pessoas, da sua família, ou de quem que você acha. Vou escrever o nome dessas pessoas e em todas as minhas orações eu vou apresentar esse caderno com os nomes. O caderno vai ter encher de nome, mas como Deus sabe de tudo, eu simplesmente vou apresentar: ó, Senhor, aqui tá os nomes das pessoas que preciso da sua ajuda, que preciso da tua ajuda, que preciso do Senhor, pessoas que precisam te conhecer, pessoas que precisam ouvir a verdade, pessoas que precisam ter os seus olhos abertos, certo? Enfim, eu vou colocar o nome de todas as pessoas, até inclusive seu, certo? Então eu vou anunciar, daí alguns vai mandar pelo WhatsApp o nome, outros vão escrever lá no Messenger também o nome, outros vão colocar ali também o nome. Então eu quero também, eu vou até falar, ó, quando for colocar nome, me chame e me avise, né? Porque às vezes pode escrever um comentário e não colocou o meu nome, porque quando a gente escreve o nome da gente num comentário, o Facebook ele já mostra ali, né? Ó, um comentário, alguém comentou algo com você, uma coisa assim que o Facebook mostra. Aí você vai lá e clica, aí dá bem certinho lá, né? A pessoa falando, então ali eu vou pegar e escrever o nome de todas as pessoas. Tá certo? Então, meu amigo, para finalizar, você é essa panela. Eu falei da igreja, mas hoje você também pode ser essa panela, certo? Tira a morte da sua vida, certo? Deixa a farinha entrar para essa morte sair. Deixa o Senhor Jesus entrar na sua vida, que a morte não mais permanecerá na sua vida. Tá certo? Deus abençoe a todos e que vocês tenham uma ótima semana abençoada em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.